Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E nessa tarde nós estamos aqui para trazer a você uma mensagem de Deus, cujo título é Como Obter as Respostas de Deus. E você pode verificar na sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós queremos te dizer hoje que há maneiras como Deus responde às nossas orações. E a Bíblia diz que o homem, ele pode fazer os planos, o homem pode ter os seus sonhos, mas isso não lhe dá a realização dos seus desejos. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus está diante de uma oração por algo justo e bom para a vida das pessoas que estão pedindo, ele aprova o pedido e diz sim. Por exemplo, o rei Ezequias adoeceu e não tinha esperança de cura, mas ele se entristeceu e muito. Ele chorou, ele clamou, ele orou muito a Deus. E Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. O sim de Deus sempre visa atingir o propósito final do seu plano maior para cada um de nós. Muitas vezes não sabemos o que pedir ou pedimos de uma forma errada. Então, para o nosso próprio bem, Deus responde negativamente. E este é um meio que Deus usa para dizer que nos ama e quer nos livrar de futuros dissabores. O Senhor também usa o não para nos repreender, ou seja, para nos colocar no caminho certo. A desobediência é um fator que atrasa as bênçãos de Deus e faz com que ele não responda a nossa oração de uma forma positiva. Todos sabem que Moisés desobedeceu ao Senhor por ocasião daquele incidente que ocorreu em Meribá, quando o povo reclamou por não haver água. Mas, em vez de falar à rocha, como o Senhor havia dito, Moisés bateu a rocha. E esse fato fez com que ele perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. O não de Deus faz parte do seu caráter e também da sua santidade. Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é bondoso. Mas esses atributos não anulam as decisões anunciadas na sua palavra. E muitas vezes Deus responde a cada um de nós com um espere. E você sabe por quê? Porque o sinal ainda está fechado na pista em que você está. Mas a luz amarela já acendeu para os outros motoristas que estão chegando ao cruzamento. O sinal só abrirá no tempo determinado por Deus, para que o fato aconteça ou seja realizado. Conhecemos bem a história de José, que foi vendido pelos irmãos como escravos e depois na casa de Potifar foi injustamente acusado por sua mulher e levado à prisão. Mas no tempo certo ele foi recompensado. Faraó o chamou e o colocou como primeiro-ministro do Egito. Para Deus, não há tempo pré-determinado ou limitado. E eu digo a você, espere no Senhor. As suas lutas, as suas provações e os seus problemas, se ainda não foram resolvidos, é porque a hora de Deus ainda não chegou. Como diz no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor.
Também é importante ver o invisível, porque Deus responde também com o seu silêncio. E nessa situação ainda não está no tempo de Deus tornar conhecida a sua resposta para nós. Saul foi o exemplo do homem precipitado em suas decisões. Quando os filisteus acamparam defronte do arraial dos israelitas para a guerra, sabe o que aconteceu? Saul estremeceu e o seu coração foi tomado de medo. E aí, sabe o que ele fez? Ele correu para consultar o Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por e nem por profetas. Mas Saul tomou a iniciativa de resolver o problema da sua maneira. E sabe como? Consultando uma pitonisa, isto é, uma mulher espírita. Ele foi buscar uma resposta, na verdade, do diabo. Pediu que a mulher, através da necromancia, ou seja, consulta aos mortos, adivinhasse qual seria o futuro naquela batalha. Uma prática que ele mesmo havia proibido que se fizesse em Israel. Mas saiba você que os procedimentos certos para orar a Deus são a fé e o falar. E quando pedir uma coisa ao Senhor, é necessário que você creia que vai receber. Ainda que os olhos humanos não consigam ver, ainda que diante dos olhos naturais seja impossível. Porque nós temos que crer no invisível. Mas porque Deus tem uma resposta para você, para mim, para cada um de nós. Não resolve nada pedir muito a Deus se você não crer que Ele tem poder para te atender. Há pessoas que oram a Deus, mas antes mesmo de orar, estão se lamuriando, estão murmurando, estão dizendo que Ele não vai ouvir a oração e muito menos respondê-la. Mas eu te digo, fale diante de Deus tudo o que você precisa dizer a Ele. O Senhor quer ouvir o seu clamor, mas tem que ser de uma forma clara, uma forma específica. Conte ao Senhor com detalhes o seu problema e o seu pedido. Seja objetivo e preciso naquilo que você pede do Senhor. Peça, por exemplo, uma casa. Descreva com detalhes e, se possível, até faça um desenho. Fale com Deus sobre aquilo que está acontecendo com você. Fale sobre os desejos do seu coração. Não esconda nada. Estenda a lista das suas necessidades. E a Bíblia conta que em uma determinada ocasião, Jesus, ele saía de Jericó. E havia um homem cego à beira do caminho, que ouvindo que era Jesus, que estava passando, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que por ali passavam quiseram que ele se calasse, mas ele continuou a gritar mais e mais. Jesus ouviu seu clamor, parou, mandou alguém buscar o cego e lhe perguntou qual era a sua necessidade. E sabe o que aconteceu? O curou naquela mesma hora, naquele mesmo momento. Irmãos, irmãs, para obtermos as respostas de Deus, além de tudo isso, temos que cultivar intimidade com Ele. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6 está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Na época do Velho Testamento, para que uma pessoa pudesse chegar a Deus, sabe o que era necessário? Era necessária a mediação de um sacerdote do santuário ou da mensagem de um profeta.
Mas hoje não é mais assim. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Está em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. E nós temos no Velho Testamento um exemplo da intimidade que devemos ter com Deus. É, por exemplo, a história de Ana, que foi esposa de Eucana, cujo desejo dela era ser mãe. Mas por causa da sua esterilidade, Ana sofria provocações e humilhações. Mas certa vez, no altar do Senhor, Ana orou e chorou com amargura de alma na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? No ano seguinte, Ana trouxe nos braços a resposta de Deus quanto o que ela havia pedido, ou seja, o menino Samuel. E eu digo a você, minha irmã, meu irmão, Deus tem prazer em responder aos nossos pedidos, aos pedidos que fazemos na intimidade com Ele. Mas como buscar as respostas de Deus? Comece a orar baseando-se no que diz a palavra de Deus. Por exemplo, Pai, está escrito na tua palavra que tudo que nós pedimos a ti em oração crendo, receberemos. Porque a palavra de Deus é a verdade. E se eu peço, Senhor, para cumprir a verdade da sua palavra na minha vida, na vida dos meus familiares, o Senhor a cumpre. Enquanto você orar dessa maneira, não precisa ficar reclamando, não precisa ficar murmurando, não precisa ficar desesperado. Há muitas pessoas que pedem uma determinada bênção, uma só vez, e depois a deixam de lado. Mas nós temos que insistir. Devemos ser perseverantes na oração até recebermos a resposta. E Jesus, ele nos ensinou o valor da persistência através da parábola do juiz iníquo. Esse juiz iníquo era um homem que não temia Deus. Era um homem que não respeitava o próximo. E na cidade onde ele estava, havia uma mulher, uma viúva, que estava com uma pendência judicial com uma determinada pessoa. E somente aquele juiz poderia resolver. E todos os dias ela lá estava, insistindo para que o juiz julgasse a sua causa. Mas sabe o que aconteceu? O juiz não lhe dava a mínima atenção. A viúva, diante dessa situação, ela não desistiu. No dia seguinte, voltou com o mesmo pedido: julga a minha causa. E aquele juiz, sentindo-se incomodado pelas importunações constantes daquela mulher, o juiz fez a seguinte reflexão: embora eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, essa mulher já está ficando inconveniente demais. Vou ouvi-la e julgar a pendência em que ela está envolvida, para que ela pare de me importunar, porque eu não aguento tanta persistência. E Jesus, ele terminou essa parábola dizendo que nós devemos prestar atenção no que disse o juiz iníquo, porque foi por causa da persistência da mulher que ele lhe fez justiça. Nós não estamos comparando o juiz iníquo com o nosso Deus, não. Mas a parábola quer nos ensinar a respeito da persistência, da perseverança. E a Bíblia diz: e Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos e irmãs, não é correta a atitude de orar, pedir e esquecer.
Porque Deus se alegra com seus filhos persistentes, que não abandonam a corrida, que a Ele recorrem de dia e de noite, sem desanimar, que exercem a perseverança. Deus só tem uma fórmula. Tudo que você pedir a Deus tem que ser no nome de Jesus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 a 24, da seguinte maneira: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, quando você orar ao Senhor, tenha fé. Torne-se íntimo dele. Seja persistente e peça tudo em nome de Jesus. O apóstolo Tiago, ele diz que o Senhor não responde quando pedimos apenas para gastarmos em nossos próprios deleites. Capítulo 4 da carta de Tiago, versículo 3. Com isso significa que Deus não lhe atenderá se você estiver pedindo aquilo que não for o melhor para a sua vida. Por isso, nós temos que aprender a esperar confiantemente no Senhor e não permitir que a nossa alma fique em desassossego, em desespero, porque Deus sempre tem algo muito melhor para você, para mim, para cada um de nós. E uma negativa de Deus, que a princípio parece ser uma coisa muito dolorida, é, na verdade, uma barreira que impedirá que alguma desgraça nos atinja. Deus, ele conhece o nosso futuro. E a Bíblia fala, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu, nesta tarde, eu falo você que me acompanha nesse canal aqui do YouTube, canal da Igreja Poder de Cristo, que você siga essas recomendações que não sou eu que digo, mas a palavra de Deus, para que você também obtenha as respostas de Deus para a sua vida. Vamos orar e pedir. Aproveite este momento para apresentar a Deus os seus pedidos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui neste momento clamando a Ti. E eu sei que tem milhares e milhares de pessoas, Pai, nesse momento também orando ao Senhor. Muitas pessoas que estão doentes, estão no leito de enfermidade, estão no hospital. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas que estão com alguma doença, especialmente nesse tempo em que esse vírus, da pandemia, ele vem alcançando milhares e milhares de pessoas. Visita os hospitais, visita as residências, repreende todo esse vírus, toda essa bactéria, toda essa pandemia. Porque é a tua palavra que nos garante, o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Guarda-nos, Pai, de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, porque o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Visita aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão passando fome, aqueles que não têm o alimento para colocar na mesa, que não tem o pão de cada dia. Pai, envia a provisão, porque Tu és o Jeová Jirê. Entrega essa pessoa o alimento que ela necessita. Também eu quero que o Senhor vá ao encontro desse lar, dessa família, deste casal, dessa pessoa que vive nesta casa. Repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloca nessa casa e nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente que o amor do Senhor venha a ser derramado nesses corações, em nome de Jesus.
É o que eu desejo a todos e profetizo a você a bênção, a vitória, porque a vitória nossa ela já está garantida na palavra de Deus. Porque em 1 Coríntios 15:57 está escrito: graças a Deus que já me deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.